Pronto, já estamos ao vivo. Em nome de Jesus. Deixa eu começar com você aqui. Livro de Salmos. O Salmo é o Salmo 62. Deixa eu te mostrar uma coisa que falou muito comigo. Eu tinha que ter preparado um dia para ao vivo, mas só que não teve jeito. Falou muito comigo. Esses dias. Livro de Salmos, deixa eu fazer para você. O Salmo é o Salmo 62. O versículo só confirmando. É o 11, eu vou ler. Eu vou ler na Almeida, revisada e corrigida. Depois eu vou ler em outras versões para você. Mas por enquanto eu vou ler na Almeida. Está escrito assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Irmão, para pensar aqui comigo. Deus falou uma vez, eu ouvi duas vezes. O que significa isso, pastor? Irmão, o que Deus tem tentado nos ensinar há muito tempo. Eu vou mostrar para você que a fé, ela vem de que jeito? Ouvir e por ouvir, são dois ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir, são dois ouvir. Então quer dizer que Deus falou com ele uma vez. O que ele fez com aquilo que Deus falou com ele? Ele meditou. Ele meditou. Você entendeu? Então quer dizer, esse outro ouvir que ele falou, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Esse segundo ouvir, na verdade, foi o entendimento que ele teve quando ele meditou na primeira coisa que Deus falou, no primeiro ouvir dele. Deus falou, ele ouviu, ele meditou, ou seja, ele ouviu de novo, ou seja, ele entendeu. Você está entendendo? Mas só o que foi que Deus falou para ele uma vez e ele ouviu duas? Que o poder pertence a Deus. O poder não pertence ao câncer. O poder não pertence ao Covid-19. O poder não pertence à AIDS. O poder não pertence à leucemia. O poder não pertence, irmão, à dificuldade financeira, a chamada falência. O poder não pertence à inadimplência. O poder não pertence, irmão, à corrupção. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao diabo. Ele entendeu isso. E ele parou de dar valor às dificuldades, aos problemas que foram colocados diante dele. Não, o médico me falou, pastor, que eu tenho poucos dias. O médico estudou e eu respeito a medicina. Claro que respeito. Eu faço uso da medicina. Estou de óculos, esse aqui é uso da medicina. Faço uso da medicina. Faço uso. É maravilhosa a medicina. Mas só que a palavra de Deus me garante que o Senhor Jesus levou sobre ele as minhas dores, as minhas enfermidades. E se ele falou, a palavra de Deus falou, o poder é ela, a palavra de Deus, é nela que eu tenho que confiar. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, sim ou não? Sim. Mas por que é que não tem essa confiança no poder de Deus? Por quê? Por causa da distância. Eu ouço, mas não medito, ou seja, eu não uso a segunda vez, a segunda parte. Essa palavra que você recebeu, você tem que catar ela, você tem que meditar nela, você tem que ir lá estudar ela. Tem que ser o teu alimento para hoje, tem que ser o teu alimento para amanhã, tem que ser o seu alimento para terça, tem que ser o teu alimento para quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para o mês todo. Ou seja, o alimento que vai transformar a tua vida, o alimento que vai dar força para você chegar onde você precisa. Tem uma palavra que está comigo, e eu mastigo essa palavra há 35 anos.
Quando eu preguei meu primeiro trabalho, a primeira igreja, eu fui orar a Deus e falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu queria tanto, mas eu não sei o que fazer, eu não sei pregar. O Espírito Santo falou para mim: esforça-te, tenha muito bom ânimo e eu te ajudarei. E eu mastigo essa palavra há 35 anos. É alimento para me chegar até o final da minha vida. Tem alimento que é para uma semana, para a solução de um problema, mas tem alimento que é para andar uma caminhada inteira. E às vezes você recebe, mas você despreza. Quando o Senhor Jesus falou: não lance pérolas aos porcos, Ele estava dizendo: o porco não sabe o valor de uma pérola, é perca de tempo. Então às vezes nós nos comportamos como porcos, aceitamos, preferimos a lama, a sujeira, o erro, a falha, preferimos a ociosidade, em vez de pegar aquela palavra que Deus deu, aquela pérola valiosa que pode transformar a nossa vida. O salmista não foi bobo, ele falou: uma vez o Senhor falou, duas vezes eu vi. Duas vezes eu vi. Nós temos que ter esse entendimento conosco. Deixa eu te mostrar uma coisa. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos é lá na frente, né, pastor? Todo mundo conhece, quem não é crente conhece. De sorte que a fé é pelo a primeira vez. Deus falou uma vez, ou seja, agora ao segundo. De sorte que a fé é pelo ouvir, é a segunda vez. Agora, se eu precisar de ouvir a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, ou seja, é meditar até entender, é meditar até fortalecer. O Senhor Jesus não mostrou que a fé é como um grão de mostarda, ou seja, se você plantar, vai acontecer o quê? Vai se tornar uma árvore maior do que as outras árvores. Não é assim que ele explicou? A palavra que você recebeu é esse grão de mostarda, que você colocando no teu coração, que é a terra, e você meditando, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, de maneira que você vai falar: sai, e o mal vai sair. De maneira que você vai remover qualquer tipo de montanha, de dificuldade diante de você. Mas é esse pouco valor que nós damos à palavra que tem prejudicado a nossa vida. Eu vejo que não é nem falta de entendimento. Todo lugar que você olha hoje, nesse mundo de comunicação que nós temos hoje, nesse mundo que nós interagimos com facilidade com as pessoas, eu posso falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, qualquer hora, ao vivo. Então o que acontece? Nesse mundo, irmão, nós estamos dando pouco valor à palavra que nós temos recebido, porque qualquer lugar, você liga a televisão, tem um grande pregador ensinando, você liga, tem outro grande pregador ensinando, vai para o YouTube, tem outro grande pregador ensinando, vai num bairro, tem um grande pregador ensinando, vai, sempre tem, ou seja, nunca teve tanta revelação, tanta palavra, tanto entendimento como se tem hoje. Eu acho que é por isso que se despreza tanto, né? Porque quando a pessoa tem muito, ela acaba não dando valor. Eu me lembro que uma certa ocasião, você sabe, esse negócio de família é um negócio meio, né? Meio complicado, né? E família é tudo igual, né? Só muda de endereço. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem alegrias, todo mundo tem... É normal. E eu lembro que eu estava enfrentando um problema na minha família, da parte da minha irmã, e eu recebi um sobrinho em casa. E é lógico, ele estava acostumado com a educação da casa dele. Estava acostumado com a educação da casa dele. Na minha casa tem regras que na sua não tem. Talvez você fale com a sua filha que ela pode assistir televisão até 1h da manhã. Na minha casa, meus filhos às 9 horas iam para a cama. Fazer o quê? Quer dizer, cada um tem regra. Talvez você deixe sua filha ficar com o celular o dia inteiro na mão, assim, ver o que quer, o que quer. Na minha casa não. Na minha casa vai ver o que eu achar que pode ver.
e o tempo que eu achar que pode ver. Quer dizer, mas, né? Até esses dias eu brinquei com uma criança, que as minhas netinhas estão comigo, elas falaram assim, ela falou assim, a gente pode ficar aqui? Eu falei, você eu não sei, você é quem manda é sua mãe, agora as duas sobem. Porque cada um tem a sua regra, né? Talvez o que pode para você não pode para mim, né? Eu nunca deixei meus filhos na casa de ninguém, e sempre aceitei os amiguinhos deles na minha casa. Mas por quê, pastor? Eu não sei o que tem na casa dos outros. Talvez lá tenha um homem mais correto que eu, mas talvez tenha um pedófilo, eu não sei. Na minha casa eu sei que tem um homem de Deus, eu sei que tem na minha casa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim ou não? Então eu recebi um sobrinho, e ele levantou de madrugada, foi lá e detonou tudo quanto é dragão que tinha na geladeira. Aí a minha esposa falou, mas ele comeu tudo. Eu falei, deixa ele comer. Eu falei, sabe por que ele comeu? Eu falei, porque ele não está acostumado a ter assim abundância, deixa ele comer. Eu falei, aqui em casa chega a estragar, porque nossos filhos não ligam, porque eles têm sempre bastante. Então é a mesma coisa que eu vejo hoje. Nesse mundo que nós temos aí, essa facilidade, as pessoas ficam até escolhendo o pastor. Esse não. Esse aí é muito bravo. Esse aí eu gosto. Esse daí não fala de diabo, né? Não fala de inferno. Não fala que eu estou errado. Esse eu gosto. Ou não é assim? Ou não é assim? Porque falar para a pessoa que ela não pode fazer, ela não quer ouvir. Ela não quer. Eu estava conversando com uma das pessoas que trabalha comigo. Eu falei, irmão, e fulano de tal? Eu falei, pastor, eu não tenho visto ela. A última vez que eu vi, eu estava no carro com ela, tal. E falei para ela, você está vindo pouco à igreja? Ela falou, não gosto de ficar mandando eu vir à igreja e tal. Quer dizer, isso ela não quer. Ela não quer. Ela não quer, é a palavra que eu dei sexta-feira. A pessoa rejeita a disciplina. Ela não quer. Se eu falar, irmão, ouça o pastor, eu estou mandando você vir tal. Tem mais que fazer. Não manda na minha vida, não. Ela não quer a disciplina. Ela rejeita. Ela empobrece. Irmão, nós temos que ter esse entendimento. A pessoa está tendo muito, está desprezando. Se você pegar a revelação que Deus te dá, irmão, e mastigar essa revelação, elevar essa revelação contigo, ela vai transformar a tua vida. Você não precisa muito não. Aquele homem entendeu, ele falou, uma palavra basta. O entendimento que Deus dá, você agarra ele, leva contigo, é alimento para uma caminhada. É alimento para uma caminhada, é um alimento para mudar a tua vida. O salmista entendeu, ele falou, Deus falou comigo uma vez, eu ouvi duas. Quer dizer, eu parei para meditar no que ele falou, entendi o que ele falou. Ele falou para mim que o poder é dele. Então ele está falando para mim que eu não tenho que me preocupar com o meu inimigo, que ele não tem poder contra mim. Ele está falando para mim que eu não preciso me assustar, porque o poder está comigo, porque ele está comigo. O salmista entendeu. O salmista compreendeu. A Bíblia mostra que havia um homem chamado Jairo. Irmão, preste atenção nisso aqui para você entender. Irmão, Jairo, ele veio a Jesus, não foi porque ele amava Jesus, porque ele estava interessado em Jesus. Ele veio a Jesus por uma necessidade. A filha dele estava doente. Entenda isso, preste atenção nisso. A filha dele estava doente. E ele vem a Jesus com muita humildade e pede para que Jesus vá à casa dele. E Jesus aceita. Por quê? O Senhor Jesus falou, venha aprender de mim. E sou manso e humilde de coração. Jesus ele é humilde. E ele foi com aquele homem. Estou esperando ela colocar lá. Daqui a pouco chega lá, né? Ele foi com aquele homem. Marcos 5, 22. Vamos lá? Eu ia dar um outro exemplo para você. Estava até anotado aqui, mas eu creio que esse aqui vai ser melhor para você. Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Você vê, ele era uma autoridade, esse homem, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés,
Pela autoridade que ele era, normalmente, um dos principais dos sacerdotes era uma pessoa empinada, de nariz em pé. Ele não se inclinava diante de ninguém, as pessoas se inclinavam diante dele. Mas ele veio com grande humildade, reconhecendo a soberania do Senhor Jesus, reconhecendo que a vida estava em Jesus, e humildemente ele se inclinou. Você não precisa ouvir o pastor, esquece o pastor, ouça a palavra de Deus que o pastor está dando. Se incline à palavra. Você não está obedecendo a mim, você está obedecendo a palavra. É isso que talvez faltou você compreender. Porque às vezes você tem uma posição social, porque às vezes você tem uma posição cultural, porque você acha que você não tem. Não. A Bíblia diz que Deus não faz diferença entre o rico e o pobre, porque Ele criou os dois. Ele criou os dois. Então, da mesma maneira que Ele vai tratar o rico, Ele vai tratar o pobre. O mundo faz diferença entre rico e pobre. O mundo faz diferença entre posição social. O mundo faz diferença entre cor de pele. O mundo faz diferença se é homem ou se é mulher. Deus não. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, esse homem, ele reconheceu, e ele veio e se inclinou diante de Jesus. Preste atenção, versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, lhes pedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus, e veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Às vezes o discípulo tem esse problema. Qual o problema, pastor? Se meter naquilo que ele não é chamado. Ele não sabe a obra que Deus está fazendo, ele vai se meter. Irmão, deixa Deus fazer a obra dele do jeito que ele precisa fazer. Tem gente que tem esse negócio, irmão. Não, porque eu não gostei do jeito que falou com ela, não gostei do jeito que tratou ele, ela. Você não sabe o tratamento que Deus tem que dar para aquela pessoa, você não sabe o que Deus quer fazer na vida dela. Jonas teve que ser jogado no mar. Jonas teve que ser jogado no mar. O tratamento que Jesus deu para Pedro foi outro. Quando ele ressuscitou, ele deu um tratamento de carinho para Pedro. Ele falou: ó, vá lá e fala, e diga principalmente a Pedro. Por quê? Porque era o que necessitava. Pedro precisava de carinho, Jonas precisava de cascudo. Então você não sabe. Ah, eu não gostei do jeito que o pastor falou. Não gostei. Irmão, não se mete, não. Desculpa a minha maneira de falar. Posso pedir perdão antecipado? Sim ou não? Vai cuidar da tua vida. Deixa que Jesus cuide do resto. Amém? Aprende isso. Ele estava falando, não era do toque que as pessoas estavam dando dele. Ele está falando de um toque diferente. De alguém que tocou nele com fé. De alguém que tocou nele entendendo que ele é o poder. Que nele estava o poder. Aquela mulher, ela estava numa situação complicada, 12 anos sofrendo. Era uma mulher de boa condição financeira. Acabou com tudo que tinha e não conseguiu ficar curada. Ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar? Que Jesus estava morto. Que Jesus expulsava demônio. Que Jesus curava cego. Ela falou: rapaz, eu não preciso nem conversar com esse homem. Só tocar nele não basta para mim. Ou seja, porque ela entendeu. Uma vez ela ouviu. Uma vez Deus falou. Ou alguém falou para ela. Duas ela ouviu. Porque ela meditou. Você está entendendo? E ela tocou nele com fé. Sentiu a manifestação do poder. Aquele fluxo que era constante. Ela sentiu secar. Falou: opa. Porque como era constante, ela estava acostumada. E ela viu que mudou. Falou: opa, algo aconteceu. Amém, pessoal? E Jesus queria saber quem era. Por quê, pastor? Porque quando eu recebo um milagre, irmão, eu tenho que publicar. É mais ou menos como a lei do nosso país.
houve uma determinação, mas ela tem que ser publicada no Diário Oficial da Palavra. Entendeu? Então você tem que publicar no mundo espiritual. Você compreende, não? Então Jesus começou a obra, opa, vou parar aqui. E ele parou. Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, olhando em redor para ver o que isso fizera, então uma mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, ou seja, com todo respeito, mas com muito medo também, ela estava temendo e tremendo. Por que muito medo, pastor? Ela era uma mulher considerada imunda. Uma mulher naquela época, no período do ciclo natural dela, era considerada como imunda. Ela não podia estar no meio das pessoas. Ela tinha que ficar reclusa por 15 dias do mês, todo dia. Só depois de 15 dias que ela era considerada uma mulher limpa. Senão ela era imunda. Se ela sentasse em um lugar, uma pessoa qualquer, um homem, uma criança, uma outra pessoa sentasse onde ela sentou, aquela pessoa era considerada imunda também. Ou seja, era um período com muitas regras. E qual era a lei sobre aquela mulher imunda no meio das pessoas? Porque ela que provocou aquilo ali, porque ela que estava lá, era ser apedrejada. Então ela não conhecia Jesus, ela ouviu falar dele, mas não conhecia ele. Ela não sabia qual seria a reação dele. Então ela foi temendo, ou seja, com muito respeito, mas também foi tremendo, com muito medo. Coisa séria, irmão. Tremendo. Aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, olha o carinho dele, irmão. Filha, a tua o quê? A fé vem por onde? Por onde? Ouvir e por ouvir. Irmão, guarda, uma vez o Senhor me falou, 2 vezes eu ouvi. Medita na palavra. Não seja aquela pessoa que vem aqui e sai daqui e fala: cumpri minha obrigação de hoje, irmão. Seja aquela pessoa que sai daqui com a palavra e medita nela e usa a palavra para orar, para combater o mal, para se alimentar, para caminhar, para alcançar. Usa. A palavra de Deus é uma arma. Ela é uma arma de defesa e uma arma de ataque. É para você se defender contra o mal e atacar o mal e destruir o mal. Não é só para ter conhecimento. Que adianta ter conhecimento e não fazer uso do conhecimento? É para fazer uso do conhecimento. Você compreende, não? Sim ou não? Filha, a tua te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu. Você vê que ele confirmou depois que ela publicou. Põe isso dentro de você. Às vezes a pessoa recebe e não publica, não comenta. Nem que for com uma pessoa de Cristo, você está comentando que a igreja somos nós. E quando você tiver a oportunidade, vem e publica numa extensão maior ainda. Você entendeu o que eu estou falando, senhor? No momento que eu contei, publiquei. Às vezes é uma coisa que você não quer publicar para todo mundo, que é uma coisa particular, pessoal, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma vaidade de chegar e falar para você que eu fui curado, porque eu sou pregador, não posso ser atingido. Não, sou homem de Deus. Eu não sinto. Não, eu sou homem de Deus chora também. Homem de Deus fica doente também. Homem de Deus tem que usar o poder de Deus também. Mostrei para você Eliseu, um homem com um poder que nem aquele, meu Deus do céu. Irmão, se eu for contar aqui as proezas de Eliseu, como Deus usou Eliseu, eu contei algumas para vocês, mas foram muitas mais. E ele ficou doente e morreu daquela doença. Chegou a hora dele. Chegar a tua hora, você vai morrer. Vai ser dormindo? Vai ser trabalhando? Eu fui pastor na região de Guarulhos por 5 anos, liderei aquela região. E na cidade de Guarulhos nós tínhamos uma comunidade. Eu estou tentando lembrar o nome do bairro aqui, é perto do shopping. Agora tem 2 shoppings, né, pastor? Agora tem 2. Na época que eu morava lá tinha um só. É perto do shopping ali, o shopping mais antigo, né? E um dos obreiros da nossa região, ele estava lá fazendo a reunião
nesse bairro de terça-feira, e naquele dia ele pediu a Deus: Deus, quando eu morrer, eu queria pedir para o Senhor me deixar morrer pregando. Se o Senhor puder fazer esse favor para mim, eu quero morrer pregando diante do Senhor. E ele estava lá pregando, falou: pessoal, deixa eu sentar aqui. Sentou, encostou no púlpito, fechou o olho, caiu o microfone, morreu sentado aí. Glória a Deus. Pode ser assim, bonito, mas apavorante para quem está vendo. Imagina o pastor aqui, falando: irmãos, é capaz de alguém gritar aqui, né? Ou alguém correr, alguém se assustar, alguém pensar assim: se o pastor não foi protegido, imagina eu, né? Mas eu tenho certeza que Deus só fez porque quem estava assistindo ali tinha condições de ver, né? Senão Deus não faria, né? Pode ser atropelado, pastor, está amarrado. Pode ser com uma doença. Que isso, pastor? Está amarrado. Irmão, a verdade é que quando chegar a tua hora, de alguma maneira o corpo vai ser ferido, irmão. O corpo tem que ser ferido para o espírito ser recolhido. É o que a Bíblia diz. De alguma maneira vai ser. Agora você pode pedir a Deus a maneira: Deus, eu quero morrer dormindo. Deus, por favor, não me deixa ficar sofrendo com uma doença, não, em cima de uma cama, não. Por que tem pessoas de Deus, pastor, que às vezes fica sofrendo com uma doença em cima de uma cama? Irmão, eu vejo N razões, mas uma razão maior que eu vejo, que às vezes aquela doença ali, e a pessoa sofrendo por vários tempos com aquela doença, é um ato de misericórdia de Deus. Mas como, pastor? Deus está dando tempo dela se consertar de algumas coisas. Porque se fosse um infarto fulminante, ela não tem tempo para nada. Tem infarto, o cidadão já foi. Eu tinha um rapaz que era membro da igreja, ele e a esposa dele era até uma procuradora de justiça, e ele era um gozador, professor de faculdade, gozador, e ele estava sempre com a sogra dele, e às vezes ele chegava e falava para mim assim: pastor, eu vou enterrar essa velha. Brincando. Ele tinha um amor pela sogra dele. Falou: pastor, ela está indo, daqui a pouco eu enterro essa velha. E vai. Aí o que acontece? De repente, domingo de manhã, eles vieram todos na igreja. Quando é domingo à tarde, tipo 4 horas mais ou menos, a irmã me liga: pastor, falei, a mãe morreu, eu percebi. Pastor, eu queria falar com o senhor. Faleceu. Eu estou esperando ela falar: mamãe não faleceu. Meu marido, pastor, acabou de morrer. Eu falei: morreu? Falou: pastor, então, nós almoçamos, estamos conversando, rindo, uma alegria. Ele falou: bem, eu vou descansar um pouquinho. Ele foi, deitou, escutei. Cheguei lá, estava morto. Foi o médico disse que foi um infarto fulminante. Ele só sentiu a dor. Foi uma questão de segundos. Quer dizer, se tivesse alguma coisa errada para falar, não dá tempo. Então eu vejo que às vezes aquele prolongar ali, porque tem pessoas que, irmão, como demora para se inclinar, irmão. Como demora para ouvir. Como demora para obedecer. Eu nunca vi desse jeito. Como tem uma cerviz dura. Você está falando, Deus está falando. Difícil de obedecer. E aí, às vezes, acaba que acontecendo dessa maneira. Mas vamos lá. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Em outras palavras, esquece, não adianta ficar aí perturbando Jesus mais, passou, acabou, tem mais jeito, tua filha morreu. Lembra que o salmista disse? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que dele é o poder. Que dele é o poder. Olha Jesus confirmando aqui. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus matou no peito e falou: é comigo, eu sou o poder. Não dá atenção para o que estão te dizendo, não dá atenção para o que estão te falando. Eu sou o poder. Irmão, você tem que começar a confiar em Deus, começar a acreditar em Deus.
não naquilo que você ouve, fica ouvindo todo mundo, irmão. Irmão, presta atenção no que eu vou falar para você, entenda. Temos 3 fontes de alimento: Satanás. Ô pastor, escuta que você vai entender. Satanás, o homem e Deus. Escolhe quem você quer ouvir. Eu escolho ouvir Deus, porque eu sei que essa fonte é segura, é saudável e dá vida. Tem gente que quer ouvir o diabo. Tem gente que quer ouvir a própria carne dele, ou o marido, ou o filho, ou a mãe, ou a irmã. Eu ouço ao Todo-Poderoso, porque Ele me dá vida. Ele me dá vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Sim. Irmão, ele está dizendo: olha comigo, Jair, esquece. Irmão, eu sei o que nós estamos vivendo no nosso país, mas o poder é Deus. O poder é Deus. Eu não vou deixar de viver para preservar a vida. Tem gente que para preservar a vida parou de viver. Tem gente que não sai, não faz nada, vive trancada. O marido da minha filha, eu amo demais. Vou até falar o nome dele, Cleiton. Amo demais. O Cleiton, com medo de pegar Covid, emagreceu 16 quilos. Eu falei: rapaz, o Covid não vai te matar não, que vai te matar o medo. O cara já é magro, emagreceu 16. De medo de pegar Covid. Apavorado. Não fazia nada. Luva, dentro de casa, máscara, sei o quê. O pavor estava matando ele. Eu falei: o medo vai te matar. Eu falei: esse é um demônio. Ele vai te matar. Não é o Covid. Ele vai te matar. A pessoa parou de viver, acreditando que está preservando a vida. Eu vou ficar com Jesus. Meu ao teu lado, 10 mil à tua direita. Nada te atingirá. Praga alguma chegará à minha tenda. E vou ficar com Jesus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, tem que usar máscara? Vou usar. Tem que usar luva? Vou usar. Tem que manter distanciamento? Vou manter. Vou cumprir todos os protocolos. Mas o meu coração confia no Todo-Poderoso. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que dele é o poder. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, e no nome do Senhor Jesus, eu chego diante do Senhor. E quero pedir a Deus a unção, o poder do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está diante de mim agora, aqui na igreja e, meu Deus, milhares de outros lugares. E que a unção do Senhor chegue, como chega a minha voz, chega a minha imagem, chega a unção do Senhor, que despedaça o jugo, que destrói a maldição, que desfaz a obra do diabo. Eu estou abençoando todo o teu povo, e eu faço isso para a tua glória, eu faço isso no nome de Jesus. Eu amarro a Satanás e o expulso. Eu digo: vai embora, mal, sai em nome de Jesus. Pai, obrigado em nome de Cristo. Diga assim seja. Olha, a bênção está com você. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que dele é o poder. Forte abraço, Deus te abençoe.